Boa tarde, me chamo Everton e irei apresentar o trabalho sobre a adoção de cartões impressos para auxiliar no ensino de linguagem de marcação. Nos tópicos temos introdução, fundamentação teórica, metodologia, trabalhos relacionados, planejamento, construção dos cartões impressos, resultado, conclusão e referências. Na introdução, com o passar dos anos, é possível observar a presença e a importância das tecnologias no cotidiano das pessoas, como realizar uma inscrição, agendar uma consulta médica, realizar uma compra, entre outras atividades que podem ser concebidas de forma online. Essas são algumas das possibilidades que as tecnologias de informação e comunicação promovem. Ao criar sistemas para web ou para dispositivos móveis, é importante que a equipe de desenvolvimento tenha domínio de diversas tecnologias. Entre elas, é possível destacar a linguagem de marcação de hipertexto, HTML, utilizada por diversos frameworks para facilitar o desenvolvimento de projetos, visto que o HTML possui uma boa aceitação na comunidade e reúne diversas empresas relevantes para estabelecer os padrões a serem adotados. Dada a essa realidade, é possível identificar o desafio de ensinar aos novos profissionais habilidades e conceitos de linguagem de marcação, um dos principais contatos que os alunos têm com a área de desenvolvimento web. Frente a esse cenário, surge o desafio de encontrar soluções para auxiliar o aluno que está iniciando seus estudos na área da tecnologia. Dessa forma, se faz necessário a investigação para identificar alternativas para apoiar no ensino de linguagem de marcação. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho consiste em identificar uma estratégia para auxiliar no ensino de linguagem de marcação. Sendo assim, nesse trabalho foram adotados os cartões impressos com o intuito de facilitar a apresentação dos conceitos da linguagem de marcação, na fundamentação teórica. Para o desenvolvimento de sistemas para web, se faz necessário a adoção de uma linguagem de marcação que permita a inserção dos elementos na página. Assim, é possível destacar a linguagem de marcação de hipertexto, o HTML, que eu acabei de falar. E a especificação do HTML estabelece o padrão a ser adotado pelos desenvolvedores para inserir os principais elementos em uma página web, de forma que os navegadores seguem esse mesmo padrão, o que possibilita que as páginas desenvolvidas sejam apresentadas no navegador do cliente que usa o sistema. Conforme mostra a figura, a maioria das tags em HTML segue o padrão de abertura de tag. Em seguida, é inserido o conteúdo do elemento e depois a tag de fechamento. No exemplo apresentado na figura, o conteúdo é a string Ctrl mais E, visto que o elemento a ser inserido é um parágrafo. Sendo assim, cada elemento possui sua estrutura e conteúdo. É possível inserir diversos elementos, como textos, links, imagens, formulários, entre outros. Sendo assim, é importante que um profissional que será preparado para a área de desenvolvimento web tenha a habilidade de saber quais elementos ele pode inserir na página e qual a estrutura dos principais elementos, possibilitando a habilidade de construir as páginas de forma que, gradativamente, os alunos possam entender as necessidades do cliente e as possibilidades que o HTML permite. Na metodologia, seguimos os seguintes passos: levantamento dos trabalhos relacionados, planejamento, construção dos cartões impressos e resultado. Com os trabalhos relacionados, eu trouxe esses dois, que só são algumas das referências. Com de França e Tedesco, no trabalho delas, as autoras apresentaram uma abordagem de uso de cartões impressos para auxiliar, para apresentar o histórico do Simpósio Brasileiro de Sistema Multimídia de Web, a Web Media. Então, isso traz o ponto de que o aprendizado ele pode vir por outras vias, além da tradicional. O outro é o Aeres, de 2015. No trabalho, os autores apresentaram uma abordagem de uso de cartões impressos para apresentar o histórico do Simpósio Brasileiro de Sistemas. Eita, eu troquei as bolas. A França a adoção de história para o desenvolvimento, e o Aeres que eles adotaram os cartões impressos para apresentar o histórico de Simpósio Brasileiro. E eles faziam isso com realidade virtual aumentada. Pronto. No planejamento. Esse passo do planejamento foi necessário para definir como seria a estratégia a ser adotada no trabalho, ou seja, como seria transmitido os conceitos sobre as tags e a sua estrutura definida na especificação. Para apresentar esses conceitos, foram adotados os cartões impressos, visto que eles possibilitam a construção de uma página web
de forma gradual, destacando a ligação entre as tags de abertura, fechamento e seus conteúdos. Na figura, é possível observar um exemplo da tag para inserir um parágrafo na página, como mostra na figura 3A, né? Nota-se o início da marcação do elemento parágrafo na página. É importante observar que no primeiro foi inserida a tag de abertura P, e que a tag de fechamento está ligada à primeira tag, mostrando a estrutura da tag. Então, a ideia a ser passada para o aluno é que o navegador espera que o desenvolvedor feche a tag após a inserção do conteúdo do elemento. Sendo assim, o conteúdo inserido, nesse exemplo, é a string conteúdo. Por fim, a tag de fechamento é /P, né? Ela é inserida na página para completar a estrutura desse elemento, conforme mostra a figura 3B. Que essa figura daqui tem o conteúdo já fechadinho. Na construção dos cartões. Nessa etapa foram construídos cartões impressos, de forma que os mesmos foram confeccionados com emborrachado. Com relação às tags construídas nesse trabalho, as mesmas foram criadas com base na estrutura de uma página padrão de HTML5, como mostra na figura 4. E na figura 5 é possível observar um exemplo de uso dos cartões impressos para construir uma página básica do HTML. Na figura 5A, como está mostrando, é apresentada a forma os elementos são inseridos na página, segundo os mesmos processos descritos na imagem anterior, que é a figura 4. Ou seja, cada elemento da página começa a ser inserido e a tag de fechamento fica solta, esperando o desenvolvedor completar o conteúdo do elemento e assim fechar a tag. Já na figura 5B mostra que a inserção dos elementos foi realizada por completo. Durante a inserção dos cartões impressos, é importante que o docente destaque que é por meio das tags que a linguagem de marcação possibilita o desenvolvedor marcar o conteúdo da página, viabilizando que o navegador interprete como será feita a apresentação dos elementos. Aqui também vale destacar que outro ponto relevante na construção das abordagens para o ensino é contemplar a maior quantidade de alunos possíveis na turma, ou seja, como os cartões impressos poderiam ser utilizados com alunos com deficiência auditiva e deficiência visual. Pensando nesse cenário, nesse trabalho foram elaborados os cartões impressos para dois públicos. Para os alunos com deficiência auditiva, os cartões foram elaborados em libras, como mostra na figura 6A, conforme na figura, visto que a Libra é a primeira língua das pessoas com deficiência auditiva. Com relação aos alunos com deficiência visual, foi elaborado o cartão impresso em braille, de forma que o aluno poderá compreender quais as tags utilizadas e ter noção do posicionamento espacial das tags e dos elementos. Quando comparado à versão feita em um editor, a noção espacial das tags ficará a critério do aluno. Já essa abordagem dos cartões impressos pode facilitar a noção do posicionamento de cada tag. Ele vai pegar, vai colocar lá, ele vai sentir, vai participar do processo direto, né? Os resultados. Nos resultados foi feita uma pesquisa com 16 alunos. E dentro dessa pesquisa foram feitas duas perguntas. Primeira, já conheceu ou usou o HTML? 9 de 16 falou que não. E 7 de 16 que sim. A outra pergunta, com relação aos seus conhecimentos antes dos cartões impressos. Teve alguma mudança? 14 de 16 disse que melhorou. E 2 de 16 falou que reforçou os conhecimentos. E 0 falou que não melhorou, né? Então, nenhum. A conclusão. Após a realização desse trabalho, foi possível observar uma estratégia para apoiar os alunos no aprendizado dos conceitos da linguagem de marcação de hipertexto, o HTML. Esse experimento possibilitou a apresentação de conceitos que envolvem as tags utilizadas pela linguagem. Para apresentar tais conceitos, foram utilizados os cartões impressos para possibilitar a ligação entre as tags de abertura e fechamento, mostrando assim a estrutura de tags do HTML. Adicionalmente, foi possível extrapolar o experimento para contemplar os alunos com deficiência auditiva e visual. Então, foi exemplificado como os cartões podem ser elaborados usando o Braille para os alunos com deficiência visual. E em Libras para os alunos com deficiência auditiva. Com essa abordagem, os alunos com deficiência auditiva podem compreender as tags em sua primeira língua, como eu disse anteriormente. Com relação aos alunos com deficiência visual, essa abordagem apresenta uma forma do aluno ter uma noção espacial dos elementos no momento do desenvolvimento. Ou seja,
Quando esse aluno passa o código para um editor, ele poderá ter dificuldade para compreender a organização das tags no código. Mas iniciando com os cartões impressos, ele pode ter a noção do posicionamento das tags, e isso facilitará ao passar para o editor, porque ele está tendo esse contato direto, físico, e ele vai ter uma noção melhor participando, né? Que as principais vias de comunicação deles é sinestésica, auditiva, e é isso, né? Não visual. Com os trabalhos futuros, é possível destacar, aplicar a abordagem dos cartões impressos em turmas distintas e realizar uma comparação, onde uma turma utiliza os cartões impressos e outra apenas as aulas expositivas. Aplicar e validar os cartões com Braille e Libras com os alunos com deficiência. E outro é inserir realidade aumentada para melhorar a experiência com os alunos com deficiência auditiva, pois possibilitaria associar os cartões impressos com vídeos, com os sinais em Libras. Isso aqui estão algumas das referências usadas no trabalho. E muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Ok, obrigado, Everton. Eu vou estar dentro do limite do tempo, tranquilo. Parabéns pela apresentação. Eu vou passar para os avaliadores, tudo bem? Caso tenha alguma pergunta, vamos colocar para você aí. Tá? A gente vai limitar aos 3 minutos, tá? Dentro das perguntas e respostas. Boa tarde, Everton. Professor Raimund. Parabéns pelo trabalho, tá? Principalmente essa parte mais inclusiva que tu apresentou no final. E aí eu fiquei com alguma dúvida. Eu vou fazer um comentário e aí depois tu pode me corrigir, tá? Se eu falar alguma coisa que não foi coerente com o que tu apresentou. Mas, pelo que eu entendi, vocês fizeram a avaliação em um grupo em que ele já havia tido contato com o conteúdo da disciplina e foi para reforçar. Mas, pelo que eu entendi, na tua apresentação, fica como uma sugestão que seja inserida a forma da utilização dos cartões desde o início de uma disciplina, desde o início da apresentação do conteúdo de programação. Pelo que entendi é isso, mas só deu para aplicar já na turma que já está. Aí tu pode me dizer se é isso, como iria funcionar, né? Mais ou menos, e se você chegou a utilizar os cartões em Braille e Libras já com algum público. Tá, entendi. Os cartões impressos foram utilizados em pessoas de primeiro período da área de tecnologia. Então, aquela pesquisa foram com esses 16 alunos, e eles deram as respostas, né? Alguns já reforçaram, outros já conheciam, e afins. E sobre Libras, a gente não aplicou ainda com Libra ou outra, a gente não aplicou com os deficientes nem visuais nem auditivos. Ficou como trabalho futuros. E como o senhor bem observou, é uma possibilidade, sim, desse primeiro início com a área da tecnologia, apresentar, iniciar essa área com os cartões impressos para que tenha mais facilidade na hora de passar isso para o editor, porque tem pessoas que têm maneiras diferentes de aprender, tem aprendizados visuais, sinestésicos, auditivos, isso é mais uma via para eles aprenderem, né? Então, na minha perspectiva, quanto mais vias você passar aquele conhecimento, mais ele fica fixado na mente. Então, isso é uma das maneiras de iniciar os alunos na área, né? Uma maneira mais lúdica, interativa, eles podem construir aquilo na mão, depois de construir na mão, eles podem pegar o auxílio de um editor de código, como um Sublime, VS Code, e ver isso na prática. Obrigado. Ok, então, Everton, obrigado mais uma vez pela apresentação. A gente vai dar início na próxima, a importância do uso das TICs antes e durante a pandemia do Covid-19, a visão dos professores de uma escola pública integral. Se o autor estiver, autora estiver presente na sala, pode dar início aí à apresentação.
Boa tarde, todo mundo. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Ouvindo, vendo e apresentação ok. Ok, muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Eu me chamo Pablo Silveira Costa. Atualmente sou professor de uma escola estadual da Paraíba. E esse trabalho foi desenvolvido por mim e com o auxílio da professora Annalise Souto Oliveira, intitulado como a importância do uso das TICs antes e durante a pandemia do Covid-19, a visão dos professores de uma escola pública integral. Então, este trabalho se deu devido à pandemia do Covid-19, onde teve diversas complicações e tiveram que ser tomadas medidas para que não houvesse a proliferação do vírus, né? Então, com essas medidas, aconteceu o distanciamento social, que fez com que as aulas presenciais fossem paradas por um momento, fossem encerradas por um momento. Então, em 17 de março de 2020, foi publicado um documento na portaria, no qual ele fala sobre a substituição dessas aulas presenciais por um novo modelo de ensino, que seria baseado em um modelo já existente, o modelo EAD, que é o ensino à distância. Então, o novo modelo de ensino criado emergencialmente foi o ensino remoto emergencial, baseado no ensino à distância. Porém, tem um grande agravante aí, que esse ensino remoto emergencial é somente parecido com o EAD, porém, o EAD, ele conta com um corpo docente formado e bem estruturado para dar aulas remotas. E esse ensino remoto emergencial, como o próprio nome diz, ele é emergente. Então, foi implementado de uma maneira brusca nas escolas estaduais, não só nas escolas estaduais, como em todas as escolas, em todo o corpo docente, sem que houvesse um planejamento detalhado para a introdução desse novo modelo. Então, para isso, foi feita essa pesquisa para ver como os professores, como esses docentes, lidavam com a utilização das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, para um auxílio pedagógico durante as suas aulas, durante a pandemia e antes da pandemia. Então, meu trabalho teve como objetivo relatar como as tecnologias de informação e comunicação auxiliaram os professores de uma escola pública na Paraíba antes e durante o ensino remoto emergencial, como falado. Então, para que se fosse possível obter os dados para essa pesquisa, foi criado um formulário através do Google Forms, porque durante a aplicação deste trabalho, durante a execução desse trabalho, ainda estávamos na pandemia e com distanciamento social, então eu optei por criar formulários online para obter um maior quantitativo de respostas possíveis, né? Já que não estava havendo aulas presenciais. Esses formulários foram criados para ser respondido por 28 professores, que era o quantitativo total dessa escola estadual, a qual eu fiz a pesquisa. E para a construção desse meu formulário, eu utilizei um trabalho já existente e que foi aplicado a uma escola estadual também. E para a construção desse trabalho, foi utilizado 4 variáveis e 9 indicadores referente ao uso e à adaptação das tecnologias utilizadas por esses docentes da escola estadual. E para isso, sentimos também uma necessidade de adicionar mais uma variável e 3 indicadores para ter uma compreensão maior de como os professores dessa escola estavam lidando com a utilização dessas ferramentas durante esse novo modelo de ensino remoto emergencial.
Aqui eu apresento a vocês as variáveis que foram introduzidas nesse meu trabalho, nessa minha pesquisa, onde temos, em primeiro, a capacitação e treinamento como variável, e foram criadas perguntas como os indicadores, referentes a cursos e treinamentos específicos para a utilização dessas tecnologias e dessas ferramentas, como ambientes virtuais de aprendizagem, videoconferências, para a utilização dessas aulas remotas durante o período da pandemia. Já quanto à execução, a variável referente à execução das atividades, foram elaboradas perguntas em relação à execução das atividades dos alunos durante esse momento de pandemia, durante esse momento de afastamento, durante esse momento do ensino remoto, assim como a adaptação do material utilizado durante as aulas presenciais para as aulas remotas, né? Já quanto à infraestrutura, foi elaborado perguntas quanto à doação de equipamentos, como notebooks, tablets, internets, e adoção de ambientes virtuais de aprendizagens para esses apoios às aulas, tá? E já quanto à variável sobre a utilização das tecnologias, foram criadas perguntas referentes às tecnologias de informações utilizadas antes do período da pandemia, se elas eram essenciais, sobre as tecnologias, sobre as TICs, serem essenciais também sobre o desenvolvimento das aulas durante a pandemia, e se essa utilização seria essencial também e viável pós-pandemia. Quanto à variável do home office, criamos perguntas em relação à posse de equipamentos necessários fornecidos pela escola, como webcam, suporte para celular, impressora, e quanto ao apoio pedagógico oferecido aos professores por esta escola. Então, para estas perguntas, foram utilizados a escala de Likert, com uma numeração de 0 a 5, onde 0 seria insuficiente, seria uma frequência fraca, não seria utilizado, e 5 como muito utilizado. E a outra escala de Likert utilizada seria em questão de satisfação à utilização daquelas ferramentas, 0 como sendo insatisfeito e 5 como muito satisfeito. E para a avaliação dessas perguntas, também foi utilizado o ranking médio delas, sendo somado o total dessas perguntas obtidas, realizando o ranking médio e obtendo a média delas para classificar nessa escala de Likert como insuficiente, inexistente ou muito satisfatória para estes professores. Então, como resultado, eu apresento a vocês uma das primeiras perguntas, que foi referente a quais ferramentas eles utilizavam durante a pandemia para contactar os alunos, para poder estar em contato com esses alunos. Então, aqui eu apresento um print de algumas das respostas, e foi constatado que foi mencionado pela maioria desses professores a utilização do WhatsApp e do Google Meet como ferramenta para comunicação com esses alunos. Isso durante a pandemia. Já nesse outro slide, que é referente ao uso das ferramentas tecnológicas durante o período da pandemia, pode-se observar que aqui nesse itemzinho azul é a quantidade de professores que utilizam essa ferramenta. Então, podemos ver que 6 professores utilizam celular, 7 professores utilizam computadores, e computadores portáteis, não computadores de mesa ou notebooks. Eles preferem utilizar celulares e os notebooks. Os computadores de mesa, eles quase não utilizam, como podemos ver aqui neste item.
e neste gráfico aqui também, são os menos utilizados durante a pandemia. Desculpa. Aqui. Então, nesse próximo gráfico, foi realizada uma pergunta sobre a frequência de uso dos equipamentos antes da pandemia. Então, podemos ver aqui, de acordo com esse gráfico, que os mais utilizados antes da pandemia era a lousa, acho que deve estar um pouco pequeno aí para vocês também, mas seria a lousa e atividades e avaliações impressas. E sendo menos utilizado, temos aqui jogos online, bibliotecas virtuais, atividades e avaliações online, YouTube, entre outros que foram menos utilizados antes da pandemia. Também foi feita uma pergunta referente às medidas emergenciais durante o período da pandemia, para saber se os professores, se a escola ou os professores se flexibilizaram quanto à didática, quanto à presença de alunos sobre essas aulas remotas, entrega de atividades, e entre outras coisas. Então, foi possível visualizar que 91,7% dos professores, sendo a maioria deles, relatando que houve essa flexibilização quanto à obrigatoriedade e participação dos alunos, quanto à avaliação das atividades, e então isso aqui foi obtido uma resposta boa quanto a esse gráfico. Apresento aqui a vocês também mais uns gráficos referente à capacitação e treinamento antes e durante a pandemia. Podemos ver que aqui nós temos a questão 1.1 e a questão 1.2, como eu disse a vocês que foi realizado um cálculo da média entre esses dois pontos, e visualizamos aqui que a média obtida foi de 0,5 pontos, sendo insuficiente, na verdade, não houve capacitação ou treinamento antes da pandemia, e durante a pandemia podemos observar que houve um crescimento, mas que esse crescimento foi insuficiente, não surpreendeu as expectativas quanto a esse item. Em relação à execução das atividades e home office durante o período da pandemia, podemos ver que a execução da atividade atingiu um ranking médio de quase 2 pontos. Não, um ranking médio de 2 pontos, 2,2. Pablo, o tempo já está passando, tá bom? Oi? O tempo está esgotando, tá? Estourou. Tá. Então, quanto à execução das atividades, vimos que a média delas foi também insuficiente, e quanto ao fornecimento de trabalhos, quanto ao home office, utilizando seus próprios dispositivos, também foi insuficiente, atingindo uma média de 2 pontos, tá? Quanto à infraestrutura antes e durante a pandemia, vemos que antes da pandemia não houve iniciativa por parte da escola em relação à adoção de equipamentos e adoção de ambientes virtuais, já sendo 0,8% de média obtidos. Quanto à infraestrutura, durante a pandemia, ela teve um pequeno crescimento, mas não tão grande, também sendo insuficiente. Ela teve um crescimento somente de 0,9 pontos, somando um total de 1,7 de média. Então, para a conclusão, esse trabalho buscou relatar como os professores de uma escola pública de ensino médio estavam ou não acostumados à utilização dessas tecnologias, como as ferramentas, né? Então, identificamos que antes da pandemia, não havia utilização de equipamentos como notebooks, não havia, mas se havia poucos utilização desses equipamentos,
Durante a pandemia, houve um crescimento um pouco maior, mas só que foi insuficiente, não atingiu a expectativa. E para pós-pandemia, vê-se que os professores relataram que as tecnologias de informação e comunicação são essenciais para a didática do ensino hoje em dia. Então, também foi possível visualizar que durante a pandemia o equipamento e a tecnologia e as ferramentas mais utilizadas foram os celulares e o WhatsApp para entrar em contato, assim como mandar atividades. Então, diante das respostas dos professores, percebemos que as TICs adquiriam impacto de valor para os modelos de educação atuais e futuros. E como deficiência e possibilidades, um exemplo como deficiências e possibilidades, como as deficiências, temos o uso das tecnologias em si, como visando a melhoria prática dessas ferramentas. Como os indicadores, temos como a capacitação e treinamento, execução das atividades, infraestrutura e o home office foram insuficientes em concordância com suas respectivas escalas. Assim, temos que a área de TI, de acordo com as respostas, vimos que a área de TI seria essencial durante a pandemia para exercer essas atividades. E tão importante quanto ter o reconhecimento sobre essas tecnologias é definido todos os pontos envolvidos para que a implementação das TICs possa ser empregada de forma eficiente. Então, aqui está a bibliografia do meu trabalho e, no mais, é só. Agradeço a atenção e desculpe a carreira na minha apresentação e o nervosismo também. Okay. Obrigado, Pablo. A gente vai passar para a próxima apresentação, tá? Eu peço que os colegas próximos se limitem ao tempo de apresentação, tá? Próximo trabalho, diretrizes de gestão colaborativa na era digital, um mapeamento sistemático da literatura. Seu microfone, Lívia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Conseguiu ouvir? Está com ela. Questão no mesmo lugar. Se você estiver no mesmo lugar, desliga o microfone de um aí. Opa, estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Sim, sim. Quem é que vai apresentar? Eu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lívia Priscila, falo aqui do Rio Grande do Norte. Estou aqui na sala com minha orientadora, a professora Ádia. Nosso trabalho trata-se está intitulado, né, Diretrizes de Gestão Colaborativa na Era Digital, um mapeamento sistemático da literatura. Então, nosso trabalho parte do pressuposto da colaboração enquanto uma ferramenta importante para melhorar tanto o ensino, como também a participação, a gestão democrática na escola. É um tema muito citado na literatura e traz como possíveis benefícios, né, melhoras no planejamento, a integração dos profissionais e inovação pedagógica. Porém, é um tema que, apesar de ser muito debatido na literatura, a gente observa aqui no nosso país ainda muito incipiente, o trabalho docente é muito individualizado. E a gente entende que, para promover essa colaboração, é necessário criar rotinas, estratégias que possam beneficiar essa colaboração e que os gestores escolares têm um papel importante nisso. Os gestores não vão conseguir criar rotina de colaboração por decreto, mas podem colaborar, apoiar, incentivar esses processos. Então, o trabalho tem como
objetivo compreender de que forma a colaboração tem se materializado, tem ocorrido nas instituições escolares, e utiliza como estratégia o mapeamento sistemático da literatura a partir das seguintes questões de pesquisa, né? 3 questões de pesquisa, em que a gente pretende identificar estratégias e ferramentas utilizadas principalmente pela gestão escolar, identificar as dificuldades e desafios encontrados e identificar quais são os ganhos, quais ganhos são relatados, né, ao promover o trabalho colaborativo. Então, para isso, foram feitas consultas em 4 bibliotecas digitais, a da Sociedade Brasileira de Computação, a Cielo, Periódicos da CAPES e a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Foram utilizados para as buscas 3 strings, a primeira tendo como objetivo obter os trabalhos sobre gestão pedagógica, gestão do trabalho pedagógico, a segunda mais focada sobre colaboração, e a terceira, devido à escassez que identificamos, né, a colaboração nas escolas de ensino médio. Como critérios de inclusão e exclusão dos trabalhos, aqui podemos destacar que selecionamos trabalhos sobre experiências colaborativas entre professores da educação básica, né, não foram incluídos trabalhos sobre metodologias de ensino colaborativo, né, apenas a colaboração entre os profissionais, e os trabalhos selecionados foram do período de 2018 até 2023. Então, do total, foram obtidos 1.282 trabalhos, que após a seleção, os filtros, foram incluídos 21 trabalhos que foram analisados no presente trabalho. Então, como resultados, os primeiros resultados, sobre as estratégias e ferramentas, a gente identificou 5 abordagens que eu vou relatar aqui. A primeira delas é a organização do trabalho, a organização do processo de ensino, né, por equipes educativas. Uma reorganização da estrutura do trabalho pedagógico na escola para obter ganhos, para que os professores consigam trabalhar em conjunto para obter ganhos para aquelas turmas. A segunda abordagem foi a criação de redes e comunidades de aprendizagem. A maioria dos trabalhos encontrados foram durante a pandemia e utilizaram como suporte tecnologias como para aproximar essa equipe de professores, né, como o Google Meet, o Google Drive e o WhatsApp, né, e também teve também a utilização de plataformas digitais como a revista Nova Escola, e ainda trabalhos relatados sobre como algumas escolas, estados, procuram se reestruturar internamente para obter, para conseguir, né, promover esse momentos de colaboração, de criação de comunidades de aprendizagem, estudo entre os professores de sua escola. O terceiro, podemos citar uma metodologia estudo de aula, que procura, a partir do planejamento de ensino, né, criação de metodologias, de sequências didáticas em conjunto, e, após a aplicação, retorna para avaliação ou reaplicação por outros professores, como uma forma de melhorar a prática de ensino de professores com o apoio dos seus pares. O quarto seria o planejamento colaborativo. Então, nesses trabalhos, os autores procuraram identificar estratégias para que os professores consigam trabalhar fazer o planejamento de forma colaborativa, né? Então, assim, muitos trabalhos, principalmente sobre para atendimento ao público de educação especial, trabalhos sobre o uso do repertório, do repositório Obama, né, que é um repositório de objetos de aprendizagem matemática lá da FRN, e tem uma ferramenta de colaboração, e os professores nesse trabalho utilizaram essa ferramenta para planejar em conjunto. E ainda temos alguns trabalhos que procuraram identificar que ferramentas poderiam ser utilizadas nesse planejamento,
que, a propósito, eles encontraram dificuldades, a maioria dos professores não utilizavam esse tipo de ferramenta, professores ou escolas. E, por último, a formação continuada, que era o mais presente. Então, os pesquisadores procuraram, a partir da formação continuada, incentivar a colaboração, procurar entender como os professores podem trabalhar colaborativamente. Então, houve trabalhos sobre cultura de colaboração, sobre para educação especial, sobre formações sobre o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, e uma característica foi a utilização de aplicativos como o WhatsApp para aproximar o grupo, né, melhorar a comunicação, e sempre partindo das necessidades específicas, partindo nas necessidades que os professores apontaram como prioridades para eles. Agora, sobre as dificuldades e desafios da gestão escolar, a gente pode citar a cultura de colaboração. Os professores não têm o hábito, naturalmente, de trabalhar em conjunto. Nossa formação é muito individualizada e o trabalho normalmente é individualizado. Então, é necessário criar rotinas e apoio a esse trabalho. A postura do diretor, da direção, né, precisa ter realmente uma postura de uma abordagem democrática para que as pessoas se sintam à vontade em se arriscar em fazer essas trocas, em falar. A coordenação do trabalho, né, necessidade de existir uma liderança que apoie, que conduza e que não deixe o projeto morrer, né? A estrutura e os recursos, né? É muito ruim você, né, você ter ideia e não ter as ferramentas para executá-las. Então, a infraestrutura, os recursos, é um item de desmotivação. Então, quando a escola consegue dar o mínimo apoio, mostrar-se aberta para esse apoio, o trabalho rende melhor, as pessoas tendem a se mostrar mais. Por último, os ganhos que esses trabalhos destacaram ao fazer abordagens colaborativas na escola. O primeiro deles é o desenvolvimento de conhecimentos pedagógicos de vários tipos, né? Destacamos 3, os conteúdos pedagógicos e tecnológicos, educação inclusiva, principalmente, e práticas de ensino. Observou-se também a inovação nos processos, né? Uma vez que, quando os professores têm essa liberdade de trocar, de opinar, de ter autonomia, né? Então, eles conseguem desenvolver um trabalho e participar mais dos processos da escola. Então, como conclusão, destacamos aí como os principais benefícios da colaboração, né? A maior participação, a inovação pedagógica e a qualificação profissional, né? Ao colaborar, os professores conseguem desenvolver melhor seu trabalho, seu profissionalismo docente. Percebemos, né, que nos trabalhos que as iniciativas eram muito pontuais, né? Acho que só 2 trabalhos falavam sobre iniciativas sistematizadas da escola como um todo. Então, a maioria eram iniciativas dos pesquisadores, tentando promover ali a formação, a colaboração da equipe. Poucos trabalhos sobre o uso de tecnologias pela gestão escolar, né? Então, não havia, a não ser um trabalho que tentou identificar que ferramentas eram utilizadas, não foram relatados um uso mais sistemático pela gestão escolar. Ambientes digitais, que entendemos, né, que ambientes digitais colaborativos podem auxiliar os professores, né, a rotina, a estrutura como é colocada no cenário atual da educação brasileira não permite o tempo necessário, que seria ideal para a colaboração. Então, essas ferramentas poderiam estar sendo utilizadas para aproximar, para melhorar a comunicação, para otimizar o tempo, né, para que a gente não fique fazendo trabalhos burocráticos e esquecendo o principal, né, que é a aprendizagem dos alunos. Né, e destacamos também as necessidades formativas, né, como falei, a gente não se forma nem na formação inicial e continuada são poucas iniciativas sobre o trabalho em conjunto, né, a gente observa mais entre
informações para a educação especial. Então, existe a necessidade de nós, professores, aprendermos a trabalhar em conjunto. E, como trabalhos futuros, né, estamos numa pesquisa, dissertação de mestrado em andamento, sobre a construção de um modelo de gestão pedagógica participativa, e temos em vista o desenvolvimento de requisitos para o sistema estadual, utilizado aqui no Estado, né, que poderia estar sendo melhorado para permitir o planejamento colaborativo de forma mais otimizada. E é isso, deixo aqui apenas a bibliografia citada aqui na apresentação. E é isso, educar crianças, né, necessita, crianças e adolescentes, é um trabalho de muitas mãos e, por isso, o motivo da temática. Muito obrigada ao Control-E, prazer estar aqui. Obrigada, minha orientadora, sempre presente. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado, professora Adja. Parabéns, Lívia. Prazer aí estar participando, mesmo que virtual. Um abraço a todos aí. Tecnologia aproximando. Obrigado. Gostaria de estar aí, muito, mas não deu. Eu vou passar para os avaliadores, caso tenha alguma pergunta, né? A gente tem 3 minutos ainda disponível para questionamentos, caso ocorra, tá bom? E aí nós vamos limitar esse tempinho aí para caso ocorra discussão. Oi? Bem, boa tarde, Lívia. Boa tarde, professora Adja. Boa tarde. Bem, diante do levantamento que vocês fizeram, dessa revisão sistemática, assim, levantaram, se não me engano, 5 metodologias, né? Mas vocês conseguem identificar alguma que é mais utilizada, que vocês conseguem, porque a ideia de vocês agora, como trabalho futuro, é criar uma ferramenta, né? Mas existe algo que é mais utilizado, que é mais difundido, que vocês acham que tem um impacto maior dentro desse processo? Quanto metodologia, os mais citados nos trabalhos era o estudo de aula. Porém, tende a ser bem complexa a sua utilização. E, enquanto estratégia, o mais utilizado foi a formação continuada, né? A gente percebe, quando fala o assunto, a gente tem dificuldade de realmente trabalhar em conjunto, de saber como fazer, né? Então, a gente pensa em trabalhar nessa linha. Isso é verdade. E metodologias ativas, né? Porque onde tem um grupo de professores, aliás, um grupo de pessoas, né, de seres humanos, algumas pessoas tendem a conduzir o discurso. Se tem uma reunião, vamos propor, por mais aberto que a gestão esteja, algumas pessoas vão falar mais, outras tendem a silenciar, principalmente se a escola não tem a cultura de colaboração. Então, a gente tenta trabalhar nessa linha. Só fazer um comentário particular, porque, eu tenho uma filha que acabei retirando ela agora do ensino privado, coloquei no ensino público, porque a escola não estava dando resultado no ensino privado. E a escola que ela está hoje pública tem muito essa parte de metodologias ativas, tem muita essa parte de formação continuada, e a gente vê o desenvolvimento, não só dela, mas dos outros colegas, a gente vê um avanço muito grande perante aos coleguinhas, inclusive, que ficaram lá na outra escola, né? Então, acho que é uma coisa de um avanço muito grande que está ocorrendo no ensino público, né? E antes era muito grande a disparidade que tinha no ensino privado e no ensino público, porque o ensino privado era melhor. Hoje em dia, devido a essas formações continuadas, a gente vê que o negócio, a perspectiva está mudando, né? E para melhor. Que bom, né? A minha filha estuda em escola particular e eu trabalho em 2 escolas públicas, né? Eu vejo a maior diferença é a humanização. A escola pública tem muito mais proximidade e, felizmente, a gente tem visto melhorias, né? Isso, verdade. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Ok, professor, obrigado novamente, Nádia. A gente vai passar para o próximo trabalho, o uso de gamificação na educação profissional, um estudo de caso no Senai Castanhal, Pará. Se o autor estiver aí, por favor. O autor desse trabalho está presente?
Se não tiver presente, a gente inicia o próximo trabalho, tá? Para a gente não perder o tempo, tá? O trabalho que seria apresentado agora, como eu falei, é o uso da gamificação na educação profissional, um estudo de caso no Senai Castanhal, Pará. Se não tiver presente, a gente inicia com o próximo, que é o estado da arte sobre a indústria 4.0, uma busca por contribuições na área de ensino e aprendizagem. Andressa, você é autora? Boa tarde. Eu sou autora do seguinte, do próximo. Ah, ok. Ok. Se o outro aparecer, a gente oportuniza na próxima apresentação. Você já pode apresentar, tá? Ah, no caso, eu posso apresentar agora, né? Pode sim. Ah, pronto. Deixa eu Você só já aparecer, Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? agora sim. Seu áudio está ok, sua tela está... Pode só apresentar. Tá tudo bem, né? Vocês conseguem me ver e conseguem me ouvir. Ouvi, mas a apresentação ainda não está ok ainda. Não está no modo apresentação. Só confirma para mim se agora vocês conseguem ver a apresentação. Agora sim, tá? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Andressa e eu vou apresentar para vocês o trabalho, o estado da arte sobre a indústria 4.0, uma busca por contribuições na área de ensino e aprendizagem. Então, a nossa agenda, ela passa pelo contexto do nosso trabalho, em seguida eu vou falar um pouco sobre a metodologia, os resultados que nós obtivemos com a aplicação dessa metodologia, a discussão que nós fazemos em cima desses resultados, as nossas considerações finais a respeito dessa discussão, e, por fim, a nossa bibliografia, certo? Então, pelo título do nosso trabalho, uma área de destaque dentro da nossa pesquisa é a indústria 4.0. E por indústria 4.0, nós estamos fazendo referência a uma série de tecnologias emergentes, a inteligência artificial, a computação em nuvem, a robótica, essas tecnologias aplicadas dentro de um contexto industrial, certo? Mas o nosso trabalho não olha apenas, assim, isoladamente para a indústria 4.0. Nós queremos investigar o estado da arte dessa área, e para fazer essa investigação desse estado da arte, nós optamos, assim como as professoras Ádia e Lívia, a utilizar o mapeamento sistemático da literatura. Então, nós realizamos já, no caso, né, um mapeamento sistemático para compreender o estado da arte da indústria 4.0 e essa área com a área de ensino e aprendizagem. Então, o nosso trabalho é um mapeamento sistemático que olha para a indústria 4.0, mas busca, nesse olhar, compreender as relações desta com a área de ensino e com a área de aprendizagem. Então, o objetivo da nossa pesquisa é investigar a indústria 4.0, buscar essas contribuições com a área de ensino e aprendizagem para tentar responder a questão de pesquisa da gente, que é, essas áreas se relacionam? Aonde se relaciona? De que forma uma contribui para a outra? E mais especificamente, de que forma a indústria 4.0 está afetando o ensino e a aprendizagem? Para isso, como eu mencionei agora há pouco, nós utilizamos o mapeamento sistemático da literatura, que é a mesma tecnologia apresentada no trabalho anterior, certo? É parte dos mesmos pressupostos. Então, eu vou me ater a explicar o nosso protocolo, o protocolo dessa pesquisa em específico. Para essa pesquisa, nós utilizamos, ao invés de 4 bases de busca, como a pesquisa anterior, nós utilizamos apenas 3 bases de busca. A nossa string de busca, ela une a área de 4.0 com a área de revisões sistemáticas e ensino e aprendizagem, e o nosso intervalo de tempo é o intervalo do tempo dos últimos 5 anos, de 2017 até 2022. Nós não incluímos 2023 no nosso protocolo, porque ele é um ano que ainda está em andamento, então ainda muitas pesquisas estão acontecendo e não foram publicadas. Então, nós ficamos aí de 17 a 22. Dentre os nossos critérios de inclusão, dos vários critérios que nós temos, destaca-se esse intervalo de tempo e também um outro critério que nós utilizamos, que foi de trabalhos publicados em journal. Nós queríamos olhar para trabalhos que têm esse rigor científico dos journals. Como critérios de exclusão, a gente excluiu da nossa pesquisa, do nosso mapeamento, qualquer trabalho que não fizesse menção à indústria 4.0, ensino e aprendizagem, e mais do que isso, que é uma coisa que eu deveria ter comentado no slide anterior e esqueci. Nós decidimos, na nossa pesquisa, no nosso protocolo, olhar exclusivamente para estudos secundários, e não para estudos primários. Então, o nosso mapeamento sistemático é um mapeamento sistemático de mapeamentos sistemáticos. Então, a gente também tira, no nosso critério de exclusão, qualquer
estudo que não seja um estudo secundário, que não seja uma revisão da literatura feita de modo sistemático. Dito isto, como é que aconteceu o nosso trabalho? Primeiramente, nós nos debruçamos nas bases de busca, que eu mencionei no nosso protocolo, e nós investigamos nessas bases de busca todos os mapeamentos sistemáticos que foram feitos de 2017 até 2022. E nós chegamos num conjunto de mais de 127 mil mapeamentos sistemáticos, um número muito grande, mas o nosso escopo ele é mais restrito do que isso. Então, nós refinamos a nossa busca e acrescentamos a esse conjunto de 127 mil trabalhos um outro filtro, que era o filtro de indústria 4.0. Quantas dessas 127 mil revisões sistemáticas falam sobre a indústria 4.0? E aí esse número cai para 2.430 trabalhos. Aí, em cima desses trabalhos, nós aplicamos também os nossos critérios, que era estar escrito em língua inglesa e ser publicado em journal, aí esse número cai mais, 14 trabalhos, removemos as duplicatas, chegando a 603, desses 603, começamos a trabalhar com os nossos critérios de exclusão, tiramos desse grupo de 603 qualquer trabalho que não fizesse menção às tecnologias 4.0, caímos para quase 500. Depois disso, nós tiramos qualquer trabalho que não fizesse menção a ensino e aprendizagem, e aí nós tivemos a nossa queda extremamente brusca, que foi de 498 trabalhos para 10 trabalhos, ou seja, desse universo de quase 500 mapeamentos sistemáticos da literatura feitos sobre indústria 4.0 nos últimos 5 anos, só 10 deles têm menção direta à área de ensino e aprendizagem. Então, em cima... Vocês estão falando? Achei que alguém estava falando, desculpa. Não. Em cima desses 10, né? A gente retirou aqueles que, por acaso, ao extrapolar a leitura do título, do abstract, enfim, do resumo, da introdução, aqueles que no seu corpo ainda não traziam contribuições significativas para o nosso objetivo, que é justamente relacionar essas duas áreas, indústria 4.0 e ensino e aprendizagem, e a gente chegou num número de apenas 8 trabalhos. Mas 8 trabalhos que foram, assim, exaustivamente protocolados até a gente chegar exatamente nesse número, nesse quantitativo. Enfim, nos resultados que nós trazemos desses artigos em específico, por ano, a gente consegue perceber que existe uma tendência crescente no interesse da comunidade científica acerca dessas temáticas. Em 2022, aqui no gráfico, vocês vão ver que tem uma quedazinha, mas é porque o nosso protocolo, ele foi até metade de 2022, ele foi até junho de 2022. Então, a gente não pegou o final de 2022, então não dá para a gente fazer inferências a respeito dessa última barra, tá? Mas se você for olhar de 17 até 21, a tendência é crescente de trabalhos na área. Desses trabalhos que nós avaliamos, 72% deles são considerados revisões sistemáticas da literatura replicáveis, ou seja, eles mostram o trabalho, mas eles mostram todo o protocolo que eles seguiram, com riqueza de detalhes. Se você quiser replicar, você consegue replicar perfeitamente o que eles fizeram. Então, isso nos dá mais confiança a respeito dos indícios que nós obtivemos em relação a essas áreas na nossa pesquisa. Esses trabalhos que nós cobrimos no nosso mapeamento sistemático, eles cobrem diversas outras bases de busca que nós não cobrimos primariamente, mas secundariamente elas aparecem nesses outros mapeamentos sistemáticos. Então, os nossos indícios a gente também extrapola para essas outras bases de busca. Em relação ao tempo, eu acho que é o microfone ligado, mas... Tudo bem. Em relação ao tempo, esses trabalhos, eles abordam pesquisas que vão desde os anos 90 até o ano de 2021, ou seja, o nosso mapeamento sistemático está filtrado em 5 anos, mas esse resultado que teve é de mapeamentos sistemáticos que estão aí filtrados em praticamente 30 anos, certo? Então, tem uma certa robustez no conteúdo que eles apresentam. E quando a gente compara toda a análise que a gente fez com os nossos objetivos, que era justamente de olhar para a indústria 4.0 e as áreas de ensino e aprendizagem, onde é que esses trabalhos trazem informações significativas para a gente e a gente apresenta na nossa pesquisa. Esses trabalhos, eles concordam que a indústria 4.0 implica, sim, mudanças na forma de ensinar, na forma de aprender, e as instituições de ensino precisam olhar, estar atentas para isso. Esses trabalhos, eles indicam que é necessário que essas instituições capacitem
capacitem os professores e os formadores para que estes sejam capazes de atuar junto com essa formação para a indústria 4.0. Esses trabalhos, eles trazem para a gente a informação de que a indústria 4.0, ela necessariamente introduz, seja por meio do ensino ou da aprendizagem, novas competências e novas habilidades que vão ser necessárias à sua constituição, e em destaque, uma coisa que chamou a atenção para a gente, que a gente não esperava, a gente esperava muito mais encontrar coisas sobre inteligência artificial ou algo do tipo, mas estes trabalhos, eles apresentam uma convergência muito forte para a importância da realidade virtual aumentada nas salas de aula, certo? Então, esses foram os nossos principais resultados. A gente acredita que a revisão sistemática da literatura que nós fizemos aqui permitiu, de fato, identificar esses indícios que são importantes, que apresentam tendências e correlações entre a indústria 4.0 e o ensino e aprendizagem. Ainda assim, nós temos diversas perspectivas de trabalhos futuros, dentre as quais incluir novas bases de busca, nós trabalhamos só com 3, expandir os nossos critérios de inclusão, nós trabalhamos só com journal, nós podemos ampliar isso, e ampliar a nossa RSL para estudos primários, já que, a princípio, nós focamos apenas em estudos secundários, ou seja, em outras RSLs. Aqui tem um pouco da nossa bibliografia, ela é um pouco mais extensa que isso, eu convido a todos que puderem, que tiverem interesse, a ler o nosso trabalho na íntegra e poder investigar a nossa bibliografia com mais cuidado, e é isso, muito obrigada. Obrigado, Andressa. A gente vai passar para os 2 colegas avaliadores. A gente tem ainda um tempinho para perguntas, com 3 minutos, e aí os professores, se tiver algum questionamento para fazer, tá? Fica à vontade, professores. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, apenas parabenizá-la, né, pelo trabalho. Eu acho que, inclusive, não só pelo trabalho, mas a apresentação, você foi muito clara, mostrou muito domínio de todo o conteúdo. A metodologia que você utilizou foi, assim, vou dizer que perfeita, porque trabalhar com revisão sistemática, a forma como você fez, você mostrou, assim, o passo a passo ali de como foi feito todas as exclusões, inclusão, foi magnífico. Só tenho que parabenizar mesmo. Muito obrigada. Concordo. Tudo que o professor Cleiton falou, eu concordo também. Só queria parabenizar, dizer que o processo foi bem explicado realmente mesmo. Apresentação clara e objetiva. Até parece que foi simples, mas com certeza Não. trabalhosa. Isso dá trabalho. Pode ser simplificado, mas com certeza foi trabalhoso para fazer. Parabéns. Obrigada, muito obrigada.